Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagavam como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou uma mensagem a Josafá, rei de Judá, rei de Moabe, uma mensagem ao rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu: sim, eu irei. Serei teu aliado, e os meus soldados e os teus serão os teus, e os meus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Então o rei exclamou: e agora, será que o Senhor ajuntou a nós 3 reis para nos entregar na mão de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: nada tem a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou os 3 reis para entregar na mão de Moabe. Então Eliseu disse, pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cabem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isto ainda é pouco, ele também lhe entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas, todas as suas cidades importantes, derrubarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedras toda terra de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo em direção do Edom e alagou a região. Podeis se assentar. Querido e querida, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que após a morte de Acabe, esposo de Jezabel, seu filho Jorão assume o reinado. E pelo costume ou pela inteligência de Jorão, que havia feito aliança com Josafá, dando a sua filha em casamento para trazer a união sobre a nação de Israel. Naquele período, nós sabemos que Deus havia dividido a nação de Israel. Em um período em que Salomão havia deixado de servir a Deus com integridade, e diz o texto sagrado que Deus diz que dividiria a nação e entregaria 10 tribos na mão de Jeroboão, e somente 2 tribos ficariam na mão da dinastia de Davi. Diz a história que quando morre Salomão, assim acontece a divisão do reino. E agora nós estamos falando de uma nação dividida, aonde havia o reino do norte e o reino do sul. Diz o texto que no reino do norte está Jorão, filho de Acabe, e no reino do sul está Josafá, reinando sobre Judá e sobre Jerusalém. O texto vai nos dizer que com a morte de Acabe, o rei de Moabe deixa
de pagar 100.000 carneiros e 100.000 lãs que dava anualmente para Acabe. Isso traz ira ao coração do moço, pôs de nome Jorão. Jorão, indignado agora, ele vai preparar o seu exército para ir contra o exército, ou contra Moabe, e ele vai enviar mensagem para Josafá, dizendo: Josafá, você irá comigo à guerra contra o rei de Moabe. Diz o texto sagrado que o rei Josafá vai dizer: o meu exército será o seu exército, meus cavalos serão os teus cavalos, iremos à guerra e pelejaremos para tomar de volta todo o tributo que o rei de Moabe deixou de pagar contra você. Diz o texto agora que se levanta também o rei de Edom para poder guerrear contra o rei de Moabe. 3 reis vão se unir contra um reino, para que este reino voltasse a pagar o tributo que com a morte de Acabe deixara de pagar. Diz o texto que eles não consultam ao Senhor. E há um problema muito sério em tomar decisões e fazer alianças sem consultar ao Senhor. Tudo aquilo que você for fazer, consulte a Deus. Principalmente alianças, compromissos, palavras que você possa empenhar. Consulte a Deus. Se Deus estiver diante deste negócio, tenha certeza que o trabalho e aquilo que você vai fazer prosperará. Diz o texto que eles não consultam ao Senhor, e por não consultar ao Senhor, agora eles vão se juntar e ir ao deserto de Edom, em direção a Moabe, e depois de 7 dias de caminhada, eles vão descobrir que eles não colocaram água suficiente para atravessar o deserto. No meio do caminho vai faltar água. Desculpa parar aqui um minutinho só a sua mensagem, mas eu quero convidar você para ser o seu mentor. Quero poder mentorear a tua vida. Eu quero poder estar trazendo aviso até mesmo das nossas reuniões. Eu quero poder estar te ajudando. Clique agora no link da descrição e você vai estar entrando agora no Telegram. E não se esqueça de se inscrever no canal e poder estar um pouquinho mais próximo da gente. Deus abençoe. Para eles e para... Melhora o som aqui no altar para mim. Para eles, e também vai faltar água para os animais. Diz o texto que agora está faltando água para os animais, está faltando água para eles. Os animais nos fala de fossa. Aqui, literalmente, o texto está dizendo que eles não teriam força para guerrear contra o rei de Moabe. E quando eles se veem sem força, se levanta Josafá, que teme ao Senhor. Oh, aleluia! Sempre tem alguém que teme ao Senhor. Diz o texto que Josafá se levanta e diz: porventura, no meio desse deserto não há um profeta para que possamos consultar a Deus. Oh, coisa boa! Em tempos de crise, consultar a Deus. Oh, aleluia! Alguém vai dizer: no meio desse deserto ainda não melhorou. Ainda ele vai dizer assim: no meio desse deserto existe um homem que o nome dele é Elias. Eliseu, ele deitava água na mão de Elias. Ele está no meio do deserto, e nesse deserto ele pode trazer a resposta daquilo que estamos passando. Vire para o teu irmão e diga uma palavra, e aquilo que você está passando pode ser mudado. Você está esperando um raio, e Deus está dizendo: eu vou liberar uma palavra que vai mudar a sua vida. Você está esperando algo grande acontecer, e Deus está dizendo: é uma palavra, e aquilo que você estava passando não vai passar mais, aquilo que está vivendo não vai viver mais. Você precisa de uma palavra. Oh, aleluia! Uma palavra. Uma palavra. Vira para o teu irmão e diga uma palavra. Uma palavra. Você está precisando de uma palavra de Deus. Você veio aqui em busca de uma palavra de Deus. Tem gente que chegou aqui porque a força acabou no meio do deserto, e Deus está dizendo: eu tenho uma palavra para você.
Tem gente que chegou aqui querendo correr atrás do prejuízo que está passando, e Deus está dizendo: eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: fica tranquilo, porque Deus vai devolver a força para alguém que está no meio do deserto. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou renovar as tuas forças no meio deste deserto. Ei, te prepara, meu filho, porque existe um Deus que renova nossas forças e nos coloca de pé para continuar a caminhada. O texto vai dizer que quando eles se aproximam diante do profeta, o profeta vai olhar para Josafá, vai olhar para Jorão, filho de Acabe, e vai dizer: se não fosse por Josafá, eu nem te atenderia. Por quê? Porque Jorão, ele consultava os profetas de seu pai. Quem eram os profetas do pai de Jorão? Eram os profetas de Baal, de Azera. Só que quando a corda apertou, ele deixou os profetas e foi buscar a resposta da boca do Deus verdadeiro. E bendito seja Deus por isso, porque ainda deu tempo de buscar a resposta de Deus para aquilo que ele estava passando. A palavra de Deus para ele não foi outra a não ser: fica tranquilo, porque eu tenho uma palavra ainda no dia de hoje para vocês. E a palavra para vocês é: no meio do deserto de vocês, no meio da crise de vocês, vocês vão ter que ter atitude de fé. Não entendeu? No meio desta situação, você vai ter que levantar a tua cabeça e lutar contra a circunstância. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: luta contra a circunstância, porque eu vou te dar vitória no meio desse deserto. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: te prepara, porque vai ter milagre no meio do teu deserto. E como vai ser esse milagre? Vai ter que cavar cisterna, vai ter que cavar cisterna. Agora olha para mim. Tem gente que pega a palavra e tem atitude de fé. Tem gente que pega a palavra e não guarda aquela palavra como uma atitude de fé no seu coração. Que diz: quem sabe não é tudo isso. Só que quando eles voltam, o texto vai nos dizer que muitos deles começam a cavar cisterna no meio do deserto. Parece loucura para alguém. E quem diz que Deus não trabalha com algumas loucuras na vida da gente? É mais ou menos o que aconteceu com uma mulher que perdeu o marido. E depois que perdeu o marido, esta mulher está perdendo tudo que tem. E ela cai em si, ela diz assim: quer saber, eu preciso de uma palavra da parte de Deus. E ela vai até o homem de Deus e vai dizer: homem de Deus, eu preciso de uma resposta, porque os credores querem levar os meus 2 filhos. E ele vai dizer: mulher, fica tranquila, porque você vai viver milagre meio porta fechada. E aquilo que não aconteceu com porta aberta, Deus fará com porta fechada. Feche a porta da tua casa, pegue vasos emprestados, e comece a encher esses vasos. Loucura, 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 loucura. Parece loucura, parece loucura. Só que quando ela entra dentro de casa, ela vai chamar os seus filhos e vai começar a deitar azeite no vaso. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. O problema é quando o vaso entra em crise. O problema nunca teve no azeite, o problema sempre esteve no vaso. O problema sempre teve na gente.
É por isso que Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e veja lá o que está acontecendo na casa do oleiro. E diz a Bíblia assim, que Jeremias vai descer na casa do oleiro. E sabe o que ele vai ver na casa do oleiro? Ele vai ver um oleiro trabalhando com vaso nas suas mãos. E o vaso que estava na sua mão se quebrou. Só que tem o seguinte: o mesmo oleiro que estava fazendo o vaso, ele pega o vaso que está quebrado e vai refazer o vaso para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus é poderoso para refazer na sua vida aquilo que se quebrou. Você veio em busca de uma palavra da parte de Deus, e a palavra de Deus para você é: fique em paz, porque vai ter restauração primeiro em você e depois por você. Aleluia! Vira para alguém e diga: vai ter milagre em você. Você precisa ser curado para curar. Você precisa ser restaurado para poder voltar a viver experiências de fé. Tem gente que entrou aqui e não tem mais força para acreditar, e Deus te trouxe aqui para lhe dizer algo muito simples: fica tranquilo, porque eu vou enviar chuva da onde você nunca viu. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? Estava dizendo para eles: fica tranquilo, porque vai ter milagre no meio do teu deserto, e depois desse deserto você vai ter um grande testemunho para contar, e alguém vai ter que ver que eu sou Deus que provi no meio do teu deserto. Sabe o que é deserto? Deserto nos fala de solidão, deserto nos fala de escassez, deserto nos fala de provação, deserto nos fala de esquecimento. Quem não se lembra de Israel no meio do deserto? Deserto. No meio do deserto parece que Israel vai ficar provada. Só que é no meio do deserto que Deus se levanta para prover para Israel. E sabe o que eu descobri na minha vida? Que os maiores milagres que eu tive foi no meio do deserto. Os maiores milagres que eu tive foi quando tudo pareceu perdido para mim. As minhas maiores experiências foram no meio do deserto. Tem coisa que você não vai viver fora do deserto. Vira para o teu irmão e diga: aproveita as experiências desse deserto. Você aprendeu a conhecer o céu por dentro no meio desse deserto. Tem muita gente que está tendo experiência com o céu do lado de fora, mas você aprendeu a ter experiência com o céu pelo lado de dentro no meio desse deserto. Você está conhecendo a Deus não de ouvir falar, agora você está conhecendo a Deus de andar com Ele. Agora você está tendo experiência com Deus de verdade. Agora você não conhece um Deus distante, você conhece um Deus presente. Como disse Jó: eu conhecia a Deus de ouvir falar, agora eu conheço a Deus de andar com Ele. E deixa eu liberar uma palavra de Deus para você nesta noite. O final da vida de Jó foi melhor do que o início da vida de Jó, porque foi no meio do deserto da vida que Deus se levantou para provar a Jó que ele não estava só. Aleluia. Se coloque de pé.